Mas então... aqui é um ambiente amplo. Exato. Mesmo, né? Como você estava falando. Deixa eu até colocar o meu chapéu aqui, né? Para não interferir aqui no trabalho das meninas que já estão aqui, né? Elas já fizeram o trabalho. Hoje já fizeram todo o trabalho, já. Né? Mas a gente consegue enxergar aqui, então, né? Algumas coisas já preparadas, já selecionadas, já porcionadas, né? Você tem uma cozinha bem ampla, né? Para um restaurante que lida somente com vegetais, somente com comida vegetariana e tudo mais. É um privilégio, né? É um privilégio. Realmente essa cozinha é bem ampla. Você vê, agora já terminou, a produção já terminou, já saiu o almoço. Eles estão agora só vão fazer a manutenção, né? Eles já sabem a quantidade mais ou menos, né? Certo. Porque isso também é uma regra em restaurante, né? Você nunca sabe quantos clientes vão vir. Exatamente. Você trabalha com uma média. Depende do clima, né? depende da ocasião, é tudo ocasião, Exato, né? perfeito. E terminando isso aqui, elas já começam a arrumar, a limpar a cozinha e aí fica só na manutenção mesmo. É mais fácil, entendeu? Entendi. Eu tinha te prometido que ia fazer uma pergunta pra ele que ia botar ele na parede. Ih, meu Deus. Leozinho. Vamos lá. Você é dono do super vegetariano. Sim. Você é vegetariano? Eu sabia que você ia perguntar isso. Não, eu não sou vegetariano. Eu, na verdade, eu consumo ainda peixes e frutos do mar em geral, entendeu? Tá. Eu parei de comer Mas carne vermelha? Não, carne vermelha e frango não. Tá. Mas também, sendo muito honesto, não por ideologia, porque realmente é uma coisa que eu não gosto mesmo, assim. Tá. Não te incomoda, então, estar perto ou ver as pessoas se alimentando com isso? Não me incomoda. Apesar de eu acreditar que a culinária vegetariana é a maneira mais saudável de você se alimentar. Certo. Mas não me incomoda saber que as pessoas comem carne. Não, eu acho que tem espaço para todo mundo. É importante também te respeitar a opinião das outras pessoas. Claro. E veja bem, é o que eu falo, a maioria dos meus clientes são vegetarianos. Aliás, não são vegetarianos. São carnívoros. E querem comer aqui durante a semana para ter uma alimentação mais saudável, né? Exatamente. Então, eu entendo esse conceito de a pessoa, de vez em quando, poder comer carne e se permitir. É normal. Perfeito. E a gente está vendo aqui, né, dá para ver, ter noção um pouco do tamanho do mise en place que você faz, que é relativamente pequeno. Sim. Então, é justamente essa a ideia, né? Me explica um pouco isso a quantidade versus qualidade. Como é que você trabalha isso aqui na tua cozinha? É muito difícil você, quando tem um restaurante, e esse restaurante... Existem várias formas de restaurante. Tem restaurante que é à la carte, tem restaurante que é um restaurante mais casual, ou seja, aquele que os clientes vão de vez em quando. Aqui é um restaurante comercial. Sim. Então você fica sempre nessa linha, né, tênue entre você agradar demais o cliente e de repente não conseguir ter um retorno financeiro, e você agradar o cliente na medida certa e também conseguir ter um retorno financeiro. Perfeito. De qualquer forma, a qualidade aqui impera. Aqui eu prefiro fazer sempre, o nosso conceito aqui é fazer menos variedade de comida, mas com uma qualidade alta. Então assim, a gente tem relativamente para um restaurante de buffet, a gente tem pouca variedade, mas tudo que você comer aqui, saiba que está comendo. Mas é justamente por isso que te permite ter um controle dessa qualidade, né? Exato. Essa pouca variedade com qualidade. É muito difícil você trabalhar num padrão quase que industrial, assim, né? Sim, isso é uma coisa que eu venho falando para as pessoas e comentando isso principalmente com alunos que fazem gastronomia, com pessoas que estão querendo entrar no ramo e tudo mais, que eu já venho pregando há 8 anos, mais ou menos. Né? Você está aqui há 3, né, com essa pegada e tudo mais. E é essa a onda do momento. É isso que as pessoas têm que perceber. Acabou aquele negócio de você ter aqueles bifezões de 32 pratos, né? Sim, você não vai conseguir manter uma qualidade em todos os produtos, não vai. É impossível, né? É impossível. Você vai acabar colocando, aquele tipo de coisa que você falou, do cliente que chega aqui, pô, mas não dá pra fazer um franguinho grelhado? Pô, mas não dá pra fazer... Se você começar a abrir esse tipo de exceções, daqui a pouco você tá com uma gama muito maior ali no teu buffet, não vai ter mais espaço, vai ter que readaptar totalmente o teu cardápio e pior de tudo, perder o conceito do seu restaurante. Claro. Não, aqui esse restaurante tinha 27 anos, sempre sendo vegetariano. Oi. Então assim, eu acho até que comercialmente, talvez se eu colocasse um peixe assado, atrairia mais pessoas. Sim, sem dúvida. Mas é aquele negócio. Não é a sua filosofia. Não é a filosofia. A nossa filosofia aqui é servir uma comida saudável, vegetariana e saudável. Entendeu? Mas, primeiramente, vegetariana.
Outra coisa que é bom a gente desmistificar para o público em geral é justamente isso, né? Qual a diferença? Porque todo mundo, muitas pessoas associam, né? Vegetarianismo com saladas, né? Só isso. E aqui a gente está vendo na cozinha fumacinha, coisas assadas, tem coisa no forno, tem coisa refogadinha, né? E tudo mais e tal. Qual a porcentagem, para as pessoas poderem entender isso, ver que não é só salada, qual a porcentagem de produtos aqui que são crus e a porcentagem de produtos que são cozidos que você coloca para o teu cliente? Olha, se você levar em consideração que mesmo algumas verduras e legumes, elas também são cozidas, eu vou dizer que 50%, acho. 50% seria cru e 50% cozido ou assado ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Entendi. Então, não é necessariamente, porque muita gente confunde isso. Existe uma vertente da gastronomia hoje vegetariana chamada de crudivorismo, né? Sim. Que é só consumir coisas vegetais e cruas, né? Aqui existe coisa crudívora, com certeza, que você produz, mas não é exatamente a filosofia da casa, né? Não. Aqui a casa a gente trabalha com produtos cozidos ou crus, entendeu? Eu acho até que, mesmo tendo esse outro lado que a gente sabe que se você cozinhar uma cenoura, por exemplo, ela vai perder grande parte das propriedades dela, vão ficar na água. Mas também a gente usa essa água para fazer uma sopa de cenoura. Então a gente também acaba também não perdendo. Uma água que enriqueceu em aromas, que enriqueceu a gente em guarda ela como se fossem caldos, entendeu? Então assim, a gente procura... Do mesmo jeito que a pessoa usa caldinho de frango em casa, Exatamente. Né? Caldo de galinha, caldo de carne. A gente usa os caldos de legumes. Entendeu? E verduras. Uma selga que você cozinha também, um outro legume que você cozinha, um chuchu. Então você consegue utilizar essa água para fazer uma sopa, fazer um consumê, para usar como caldo. Então, enfim, você enriquece também a sua comida dessa forma, né? Entendi. E é legal que, porque, por exemplo, essa gastronomia, né, crudívora hoje, tem algumas pessoas que estão utilizando até um outro termo que eu acho bem interessante, que é a gastronomia viva, né? Comida viva, né? O pessoal aqui, tem gente que vem aqui atrás disso, exclusivamente atrás disso? Tem de tudo, né? E que participa, né, do teu buffet normalmente. Exato, tem de tudo. Na verdade, o cliente... Ele não é uma pessoa só, né? Então, assim, tem vários tipos de pensamento. Tem gente que vem aqui que é vegana, que não come nenhum derivado, nem com ovo e leite, e quer que eu imponha essa filosofia aqui no meu restaurante. Tem as pessoas que só gostam de se alimentar de alimentos crus, que reclamam comigo quando eu ponho uma verdura ou um legume cozido. Tem cliente que briga comigo, que é vegetariano, e briga comigo quando eu faço, por exemplo, de sobremesa uma gelatina, porque ele acha que eu não devo. Mas é aquele negócio aqui, a gente usa derivados de animal. O que a gente não usa aqui é propriamente a carne de animal nenhum. A sua proposta é atrair uma clientela diversificada, exatamente, na verdade. E esses radicalismos acabam indo contra isso, né? Não consegue. Você não consegue sustentar numa cidade que nem Santos, que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão se preocupando em se alimentar de maneira mais saudável, mas isso é uma maneira abrangente. Se você focar só num ramo, você ficar só num tipo de segmento de comida saudável, eu não sei se funcionaria como comércio, como business, né? Entendi. Porque eu tô vendo aqui, a gente tá conversando e eu tô sempre com o olho aqui, né? Tô olhando pra ti, mas tô com o olho aqui. Olha que tomatinho lindo. Essa variedade de tomate é o sweet grape, né? Sweet grape, não é perfeito. Não é o cereja. Não é o cereja, o pessoal chama. Fala, né? O cereja é aquele redondinho. Esse exato. mais compridinho é o sweet grape, que em inglês, né, significa uva doce. Exatamente. Por quê? Porque é um tomate com menos acidez, né? Um tomate... o que você usa aqui? Você usa uma quantidade muito expressiva de produto orgânico? Não, na verdade, infelizmente, eu não consigo usar a quantidade de produtos orgânicos que eu gostaria, porque o preço ainda é bem fora do padrão. Da realidade do comércio, você não consegue. Né? Talvez para você consumir na sua casa, você consiga comprar, mas para você usar no seu estabelecimento comercial ainda é muito difícil. Eu tenho alguns produtos orgânicos, mas eu nem sinalizo que eles são orgânicos, porque eu tenho medo também que depois haja uma cobrança. Você seja cobrado por isso. Entendeu? Perfeito. Então assim, eu tenho algumas alfaces que eu consigo comprar orgânica, de vez em quando eu compro tomate orgânico. Ovo, eu consigo comprar alguns ovos de galinheiro e não de granja. Naturais, né? Naturais. Ovos naturais, de galinha caipira. Exatamente. Eu consigo comprar rúcula, mas assim, são de vez em quando. Não é uma coisa que eu uso de maneira sistemática. Assim, perfeito. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um doce feito com maçã. É como se fosse
vai ser como se fosse um strudel, né? Na verdade, vai ser uma torta, vamos dizer assim, recheada com essa maçã, entendeu? Perfeito. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma olhadinha na tua cozinha. No próximo bloco a gente vai conversar, então, como é que você consegue, qual é o trabalho que dá ir atrás dessas maravilhas que você oferece, essas maravilhas frescas. Com certeza. Né? Aí a gente vai sentar e conversar um pouquinho também sobre isso, que eu tenho certeza que as pessoas querem saber. Tá certo? Vamos? Vamos lá. Com certeza.